tema que eu quero abordar com vocês: quando o poder chega à igreja. Quando o poder chega à igreja. Se você estiver tomando nota, se você for daqueles que gostam de anotar os sermões, você pode colocar aí: quando o poder chega à igreja. Eu estou trabalhando basicamente em cima da estrutura do primeiro capítulo do livro Dons Espirituais, uma introdução bíblica, teológica e pastoral, escrito pelo Dr. Sam Storms. Eu adoro esse livro, eu amo esse livro. É um material muito bom que eu tive a oportunidade de conhecer já há algum tempo atrás, há cerca de 2 anos. Conheci esse irmão nos Estados Unidos, fui acolhido na igreja dele durante algumas semanas para fazer um curso, e foi muito precioso ver tudo isso que é abordado nesse material, que talvez alguns de vocês já tenham lido, ou estão lendo, ou está na fila de leitura. E foi muito interessante perceber tantas coisas que aqui se encontram aplicadas na prática da vida da igreja desse irmão. E foi muito inspirador para mim. Como o Andrew falou, eu sou pastor de uma igreja aqui no Rio de Janeiro, chamada Vineyard, Igreja Vineyard Central. A Vineyard é uma igreja, uma congregação, um movimento de igrejas, na verdade, que tem uma ênfase muito grande na manifestação do poder do Espírito Santo, na dinâmica da vida da igreja. Não por acaso, acredito que eu fui convidado também para compartilhar a respeito do assunto dos dons espirituais na vida da igreja, por ser parte desse movimento. E entender que movimentos como esse são necessários e são parte da expressão do corpo de Cristo na terra. São parte do cumprimento do propósito eterno de Deus na existência da igreja, na realidade para a qual ela foi enviada, no mundo presente, no século presente. O texto que eu vou trabalhar com vocês encontra-se na primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 12. Nós vamos ler os 7 primeiros versículos de 1 até o 7, de 1 Coríntios, primeira epístola aos Coríntios, capítulo de número 12. Diz assim a palavra do Senhor: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que ainda quando gentios, éreis induzidos e levados para os ídolos mudos. Portanto, vos declaro que ninguém, falando pelo Espírito de Deus, pode dizer: maldito seja Jesus. E ninguém pode dizer: Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de realizações, mas é o mesmo Deus quem realiza tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para benefício comum. Vamos orar mais uma vez, irmãos? Senhor, nós te agradecemos por esse tempo, por essa manhã, onde nos reclinamos diante da Tua palavra, Senhor. Que privilégio, que alegria nós como igreja podermos ser equipados pela Tua santa palavra para exercermos aqui na terra a nossa vocação como filhos de Deus. Senhor, que de fato seja um tempo, que sejam horas aqui degustadas na beleza da Tua palavra, na beleza da boa nova do Evangelho, mas que efetivamente isso não se prenda nessa realidade a nós apresentada aqui, que isso não se prenda à realidade da vida da igreja, à realidade do evento apenas, mas que isso, Pai, se alastre, que isso se espalhe em todas as esferas da nossa vida. E nós, como filhos de Deus, venhamos a desfrutar, através do poder do Espírito Santo, aquilo que é o propósito final da nossa vida, a Tua glória. Que a Tua glória, Pai, nos conduza, que a Tua glória nos, Pai, oriente nessa jornada de aprendizado aqui essa manhã. Te oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Irmãos e irmãs, nós, como igreja brasileira, estamos diante de uma efetiva tragédia.
É necessário compartilhar com vocês a respeito das boas novas. É necessário compartilhar entre a igreja o Evangelho. O Evangelho não é apenas para o perdido, não é apenas para o não crente. O Evangelho é necessário ser elucidado constantemente para a própria igreja. O Evangelho é necessário ser elucidado, anunciado e ensinado para a igreja, para que a mesma não se desvie dos maus caminhos e encontre esperança em dias tão nublados como os que vivemos. A tragédia da igreja, meus irmãos e irmãs, reside numa crença incompleta e ou equivocada a respeito do nosso Deus. Há uma necessidade de nos voltarmos para os princípios elementares da nossa caminhada e da nossa história como corpo de Cristo na terra. Na nossa comunidade de fé, a partir de amanhã, iniciaremos uma série baseada no Credo Apostólico. E vamos passar os próximos domingos olhando para essa histórica confissão de fé carregada de doutrinas elementares da caminhada dos cristãos, dos discípulos de Jesus. E, em especial, uma alínea, uma declaração do Credo Apostólico é de suma importância para a igreja. E a mesma tem sido motivo de um certo caos pelo seu mau entendimento na história do Evangelho, sobretudo no Brasil nos últimos anos. O Credo Apostólico nos chama e nos convida a olhar para o Evangelho e crer no Espírito Santo. A palavra creio no Espírito Santo é necessária e fundamental para a nossa caminhada como discípulos. A questão é que, ao longo da história da redenção, o Evangelho nos apresenta e nos chama a conhecer a Deus e prosseguir em conhecê-lo, como diz o profeta Oséias, como incorpora de forma enfática em sua vida e ministério Paulo, sobretudo quando escreve aos Filipenses. Porém, essa chamada de conhecer a Deus implica em conhecer a Deus como Ele realmente o é. E o nosso Deus tem uma característica singular. Ele é triuno, Ele é trino, Ele é Pai, Ele é Filho e Ele é Espírito Santo. A questão é que, a respeito do conhecimento de Deus como Espírito Santo, em pleno século 21 vivemos uma grande crise, uma grande confusão. Temos dois extremos que, de certa forma, muitas vezes paralisam, congelam a nossa atuação como igreja, congelam e nos enjaulam em entendimentos muito equivocados, muito infelizes por vezes a respeito da pessoa do Espírito Santo. Tão nocivo como o emocionalismo que chega ao ponto de mercantilizar a fé, também é o racionalismo que chega ao cinismo cético, que infelizmente muitos cristãos que se denominam cessacionistas, aqueles que acreditam que os dons do Espírito Santo cessaram, assim se intitulam. O que eu quero dizer, meus irmãos e irmãs, é que efetivamente reconhecemos e sabemos que o neopentecostalismo, enquanto fenômeno histórico e religioso, lamentavelmente trouxe muitos prejuízos para a igreja do Senhor Jesus. É desnecessário lembrar os excessos, os abusos espirituais promovidos por homens que trataram o Espírito Santo de forma extremamente mística. Quando a gente traz isso para a realidade brasileira, temos que lidar ainda com o sincretismo que é parte da nossa cultura. Temos que lidar com os excessos que são parte da nossa realidade por termos, no bojo da nossa formação histórica, no bojo da nossa formação cultural, inúmeras religiões. Isso faz com que alguns lidem com o Espírito Santo não como uma pessoa, mas como um elemento mágico, um elemental sobrenatural apenas, e não a pessoa de Deus que o Espírito Santo é. A questão é que muitos, minha gente, como uma forma de refutar e dizer não para esse desvio doutrinário, para esse ensino equivocado, para esse ensino infeliz, começam a trafegar numa área extremamente racionalista da fé. Começam a tratar
o lidar com o Espírito Santo e a sua manifestação pessoal e interventória nas nossas vidas, através do seu poder, de forma duvidosa. Existem irmãos que até são muito gentis e educados no seu cessacionismo, não são absolutos e não têm a petulância de dizer que não, Deus não age dessa forma. Porém, existem muitos que não se contentam apenas em duvidar. Existem aqueles que debocham. Quantas vezes talvez você já ouviu pessoas zombando a respeito dos dons de línguas? Quantas vezes você já viu pessoas fazendo piadinhas ou imitações do que é conhecido como profecia ou profetadas? As piadas são inúmeras, as zombarias são inúmeras. Talvez você já foi testemunha de pessoas literalmente rirem na cara ou duvidarem, confrontarem de alguém que fala a respeito de um testemunho de cura sobrenatural, de cura física, não é? Talvez você já ouviu isso. Eu não sei se apenas pastores são laureados, são premiados, com aspas bem grandes, com esse tipo de episódios. O fato é, minha gente, que o Brasil está mergulhando num ceticismo muito grande. Uma característica desse tempo, uma característica do que chamam de pós-modernidade, tem povoado a cabeça de muitos. E muitos que entendem-se e identificam-se como cristãos. Gente que se identifica como povo de Deus. Eu acredito que é necessário, irmãos, voltarmos para o princípio elementar da nossa caminhada. Crer. Precisamos acreditar em Deus, e acreditar em Deus implica em acreditar no Espírito Santo, irmãos. Acreditar em Deus implica em se relacionar com essa pessoa, que é o Santo Espírito de Deus. Entendemos quando olhamos para Atos dos Apóstolos, capítulo número 1, versos de 6 até 8, que o Espírito Santo tem uma atribuição muito específica para a vida do crente. Ele dá poder. Talvez por isso a igreja está tão tragicamente falida no nosso país. Porque o nosso relacionamento com o Espírito Santo tem basicamente duas linhas gerais no cenário da igreja. Temos aqueles que creem de forma errada, que tratam o Espírito Santo como quem lida com poderes ocultos e místicos. E na outra via, na outra mão, temos aqueles que tratam o relacionamento com o Espírito Santo como algo inexistente e que literalmente negligenciam a pessoa do Espírito Santo. Ambos demonstram uma falta de zelo e de cuidado com o poder de Deus que nos é dado através do Espírito Santo. Uns exagerando, outros negligenciando. E aí, meus irmãos, para nós, um povo, uma igreja que busca caminhar segundo a vontade do Senhor, qual deve ser a nossa postura? Nessa introdução, eu penso com vocês qual deve ser o nosso procedimento como igreja diante da realidade do Espírito Santo para nós. Precisamos acreditar, precisamos crer. No nosso último encontro, a última vez que eu tive o privilégio de estar nesse púlpito, falamos a respeito da missão de Deus na vida da igreja, falamos de Atos dos Apóstolos. Todos nós, quando lemos e estudamos a respeito de Atos dos Apóstolos, ficamos encorajados quando somos crentes de verdade, não é? Ficamos vibrando com a realidade daquela vida piedosa e cheia do poder de Deus, dos irmãos da igreja, do período conhecido como primitivo. Hoje eu quero retornar com vocês para esse púlpito, para pensar que aquele poder que foi derramado sobre aquela igreja, aquele poder que foi derramado em Jerusalém, aquele poder que foi derramado em Antioquia, aquele poder que foi derramado até os confins da terra, permanece hoje sendo derramado em nós, para a glória dele. Esse mesmo poder permanece na igreja, irmãos. Esse mesmo poder é dado a nós e não tem a finalidade de terminar e se encerrar em nós. Ele tem a finalidade de demonstrar quem é Deus diante de um mundo que carece dele, diante de um mundo perdido. E apenas com o poder do Espírito Santo, irmãos, vamos conseguir ser essas testemunhas que imprimem o Evangelho num mundo caído.
John Wimber, fundador da Vineyard, fundador do movimento do qual faço parte, dizia uma coisa muito emblemática: nós somos a única Bíblia que muitas pessoas irão ler, e em muitos casos essas pessoas só serão atraídas a essa leitura ao verem os dons. John Wimber escreveu um livro clássico conhecido como Evangelismo de Poder, onde ele declarava que efetivamente, sem o poder de Deus, podemos ter ideias criativas, podemos ser inovadores, podemos ser relevantes das formas humanas mais criativas possível. Podemos dialogar com a cultura, uma das coisas que eu mais ouço ultimamente. E efetivamente sou um pastor plantando uma igreja no centro do Rio de Janeiro, e óbvio que eu penso e dou devido cuidado para essas questões. Porém, irmãos e irmãs, todas essas coisas não são nada se não tivermos o poder do Espírito Santo como selo de autenticação e autoridade para a vida da igreja. Carecemos desse poder, irmãos. A questão é que esse poder está estritamente ligado com o que acreditamos. Nessa introdução eu quero pensar com você a partir dos 3 primeiros versículos de 1 Coríntios capítulo 12. Quero pensar com vocês e olhar com vocês no que a igreja deve acreditar. Verso 1 diz assim: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que ainda quando gentios, éreis induzidos e levados para os ídolos mudos. Os versos 1 e 2 apresentam para nós os efeitos da santa regeneração na vida do discípulo de Jesus. Mostra o quão profundo é o efeito na vida do crente do que ele crê, de como ele crê, de como ele acredita. Eu estou frisando tanto isso aqui com vocês, irmãos, nesse momento, nessa primeira parte da mensagem, por discernir que é fundamental crer, acreditar. Acreditar do jeito que Deus quer que acreditemos, e não do nosso jeito, e não no improviso, e não nas nossas manipulações, sejam elas racionalistas, sejam elas emocionalistas. Ambas têm toda a possibilidade, encerradas em si mesmas, de serem ferramentas de manipulação. Um povo que se chama pelo nome do Senhor é um povo que reconhece que foi chamado de uma realidade de cegueira espiritual. Ainda escrevendo aos Coríntios, Paulo fala que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a glória de Deus. A obra da cruz, a obra do Evangelho na nossa vida faz com que sejamos tirados de um ambiente de ignorância, irmãos. A regeneração nos chama não apenas a um estado de espírito renovado, mas ela nos chama a um estado de entendimento renovado, como também diz Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo de número 12. Nosso entendimento carece de renovação para que não sejamos ignorantes em nada a respeito de quem somos diante do nosso Deus. Por isso Paulo fala no versículo 1, a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Essa iniciativa dessa manhã, da editora Anno Domini, da Catedral de Nova Vida, para que juntos possamos não ser ignorantes a respeito desses temas, irmãos. Voltemos ao Evangelho, não apenas para iluminar as nossas mentes, mas também para aquecer o nosso coração com o fogo do Espírito Santo e aprender, à luz da palavra de Deus, como lidar com o que nos foi dado graciosamente para pregar o Evangelho, para ser ferramenta de pregação do Evangelho e glorificação do Senhor aqui na terra. O verso 2 fala, estritamente ligado à nossa confissão, e o quão poderosa e identificadora de quem nós somos ela o é. Versículo 2 diz assim, sabeis que ainda quando gentios éreis induzidos e levados para os ídolos mudos. A idolatria não é apenas aquilo que nos é dado e nos é proporcionado diante das estátuas que são erigidas pelos artífices. Não é apenas aquilo que as nossas mãos podem tocar ou os olhos podem ver.
A idolatria por vezes se manifesta naquilo que nos agarramos, naquilo que toma o lugar de Deus na nossa vida. A obra da regeneração nos faz e nos chama da cegueira espiritual para a iluminação das nossas mentes pelo Evangelho, quando também somos chamados a sair de um ambiente de idolatria, a sair de um ambiente onde nos curvamos diante de ídolos. Para termos a nossa mente clarificada a respeito dos dons espirituais, precisamos nos livrar efetivamente de qualquer tipo de carga pesada que nada fala a respeito do nosso Deus. Precisamos nos agarrar a essa pedagogia do Espírito Santo que nos ensina como devemos nos posturar diante da grande obra que Ele fez. João 16, de 7 a 14 diz assim: mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Tenho ainda muito que lhes dizer, mas vocês ainda não o podem suportar agora. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e lhes anunciará o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. É isso que o Espírito Santo faz com aqueles que antes eram ignorantes e são chamados ao entendimento de quem eles hoje são, fora de um ambiente de cativeiro, de idolatria. E o verso 3, voltando para 1 Coríntios capítulo 12, diz o seguinte: portanto vos declaro que ninguém falando pelo Espírito de Deus pode dizer, maldito seja Jesus, e ninguém pode dizer, Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Ou seja, somos conduzidos pela realidade do reino de Deus, irmãos. Somos conduzidos pelo reino de Deus. Reconhecemos o senhorio de Cristo. Só podemos dizer que Ele é Senhor iluminados pelo Espírito Santo. O fato é que nesse contexto, Paulo fala a respeito do aspecto martírico dos discípulos. Eles só podiam dizer que Jesus Cristo era o Senhor, iluminados e esclarecidos pelo Espírito, porque quem declarava Jesus Cristo como Senhor naquele contexto estava passivo de condenação de morte. Qual é a implicação do senhorio de Jesus para as nossas vidas hoje? A nossa vida, a tua vida, a minha vida depende dessa declaração: Jesus Cristo é o Senhor? Ou apenas temos isso como um slogan que estampa camisetas e porta de igreja? Irmãos, Jesus Cristo é o Senhor, é a definitiva declaração que nos coloca no nosso lugar, como gente que foi lavada e remida pelo sangue do Cordeiro, e hoje torna-se não apenas crentes, evangélicos, ou qualquer nome que historicamente venhamos a carregar. Por essa graça, nos tornamos corpo de Cristo, nos tornamos igreja para a glória do nome dEle. Irmãos e irmãs, o Espírito Santo precisa tocar as nossas vidas para reconhecermos quem é o dono delas. Sem essa iluminação a gente vai viver no engano, a gente vai viver no improviso, como eu falei no começo, e tentar de forma muito tacanha, muito grosseira, manipular a nós mesmos. E a gente sabe que isso tem um prazo de validade, não é? Uma hora não funciona mais. À luz disso, irmãos, à luz da verdade que o Evangelho nos traz, precisamos celebrar um casamento, celebrar uma realidade onde a obediência a Deus ganha um contorno de alegria. A obediência ao Senhor, e a própria palavra obediência, ela só vai soar bem aos ouvidos de quem nasceu de novo. E nós, novos nascidos, precisamos celebrar algo. Precisamos, como diz o Dr. Sam Storm, celebrar o casamento entre a palavra e o Espírito. Um dos grandes equívocos dessa questão
Sam Storms fala disso num livro que ainda não foi publicado aqui no Brasil, chama-se Convergência, a jornada espiritual de um calvinista carismático. Eu vou falar de carisma daqui a pouquinho com vocês. E o Dr. Sam Storms, num livro quase que autobiográfico, ou em algumas partes bem autobiográfico, afirma que é um grande perigo a igreja tentar buscar um equilíbrio entre coisas que são tão iguais. Realmente, se formos olhar para o sentido bíblico, irmãos, a palavra e o Espírito representam uma só força e um só poder. Por vezes, quando somos emocionalistas, achamos que não, é só pelo Espírito. Hoje o sermão foi muito longo, foi muito teológico, não teve poder do Espírito Santo. E aí, por vezes, queremos ser extremamente teológicos, e aí não abrimos o espaço, o ambiente para a soberania de Deus tocar nas nossas emoções também. E esse dualismo grego, nós herdamos e nadamos nele inúmeras vezes, e nos equivocamos consequentemente. Irmãos, precisamos celebrar o casamento entre a palavra e o poder, entendendo que buscar equilíbrio é a mesma coisa de considerar que algo como a palavra fosse algo meio frio e o Espírito fosse algo quente. E a gente sabe que a fusão disso transforma tal elemento em algo morno. Nós dependemos do Espírito Santo, irmãos, não de manipulações nossas, buscando um equilíbrio mundano, um equilíbrio ou racionalista, ou emocionalista, ou tentando achar um ponto em comum. Precisamos descansar na soberania divina e reconhecer que Ele tem todo o poder, e que sim, Ele é fogo consumidor. Não precisamos ter medo e vergonha dessa característica que é traço da igreja, irmãos. Pela negligência dessa característica estamos padecendo, como a igreja em Laodiceia padeceu. Lembrem-se, Apocalipse capítulo 3, vocês não são quentes nem são frios, conheço as suas obras, são mornos, vomitar-te-ei da minha boca. Ninguém aqui quer ouvir isso de Deus. Por isso, irmãos, com toda a segurança que o Evangelho nos dá, precisamos do fogo do Espírito Santo, precisamos do selo do Espírito Santo, que aquece o nosso coração e ilumina as nossas mentes para o entendimento do Evangelho, nesse tempo, para a glória dele. Quero olhar com vocês 3 pontos essenciais para reconhecer quando o poder chega à igreja. O primeiro deles é: quando o poder chega à igreja, reconhecemos a graça de Deus. Versículo 4 de 1 Coríntios capítulo 12. Há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E aí Paulo usa a palavra dons, do grego carismata, plural de carisma, dizendo respeito diretamente à graça de Deus. A expressão do grego, ela aponta diretamente, é relacionada diretamente aos efeitos da graça de Deus na vida da igreja. O interessante é que isso nos ajuda a entender que tudo o que Deus opera no que diz respeito a dons na igreja, já começa com esse entendimento. Não é algo nosso, mas é do Espírito. Há diversidades de dons. Eles são derramados sobre a igreja, eles são dados com uma devida funcionalidade para a igreja, mas os mesmos dons pertencem ao Espírito, que é um. Há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Em meio à diversidade do que é derramado na igreja, o Espírito é um. O Santo Espírito é o mesmo que se derrama sobre a igreja. Uma das grandes confusões a respeito de dons espirituais na vida da igreja é o orgulho. Não tem aquela, eu chamo isso de a síndrome do vaso. Sabe o que eu estou falando, né? Por favor, né, gente? Pentecostais aqui reunidos. Sabemos do que estamos falando. A síndrome do vaso, ou emborcado ou desemborcado. É assim que fala, não sei, né? O fato é que muitos de nós agimos como crianças a respeito de dons espirituais.
Vocês sabem disso. Por vezes, dons espirituais efetivamente sérios, verdadeiros, são derramados sobre pessoas imaturas. Pessoas falhas, pecadores, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Portanto, dons vão ser derramados e demonstrados através de vidas imperfeitas e incompletas, e muitas vezes imaturas. Para isso, Provérbios, capítulo 25, verso 14, nos traz uma lembrança. Como nuvens e ventos sem chuva, é aquele que se gaba de presentes que não deu. Eu acho de uma profunda beleza esse provérbio para colocar os vasos no seu devido lugar dentro da casa de Deus. Meros utensílios. O vaso não gaba-se de si mesmo. Ele não se deu como presente. Aquilo que é vivenciado e diversificado no meio do corpo, o é dado por graça pelo Espírito. Não é nosso. Não é nosso, irmãos. Isso não diz respeito ao meu dom, a minha capacidade. Se nós como igreja colocarmos firmes o nosso pé no que cremos, vamos conseguir efetivamente caminhar com os dons espirituais, demonstrando o poder de Deus na terra, sem transformar isso em eventos excêntricos, eventos bizarros, que são motivo de piadas para muitos, que são motivo de zombaria para muitos, que geram incredulidades em muitos, que machucam a muitos. E essa história pode ser transformada para a glória de Deus, irmãos. E podemos viver e ser igreja totalmente fundamentada nas mais históricas e clássicas raízes da teologia e da nossa fé, sem abrir mão do que graciosamente nos é dado, os dons espirituais, para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado nesse Espírito que é um sobre nós como igreja. Isso é possível, irmãos. Isso é possível. O fato é que quando o poder chega à igreja, reconhecemos a graça, mas isso nos leva para um consequente segundo movimento. Quando o poder chega à igreja, nos tornamos servos. Quem se reconhece como servo não se coloca como um vaso de honra, com aspas bem grandes mais uma vez. Não se coloca como alguém mais importante ou mais especial do que outrem, mas entende-se como parte da força de trabalho do reino de Deus na terra. Verso de número 5 de 1 Coríntios capítulo 12. A diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. A diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Mais uma vez, Paulo, falando a respeito do que é dado à igreja, usa uma expressão diferente: diaconia, ministério, serviço. A palavra grega, nas suas várias formas, é usada para indicar serviço na comunidade cristã. Dons espirituais dizem respeito ao que é dado como poder para a igreja se movimentar em serviço. A graça nos lembra que não veio de nós. E a diaconia, o ministério, o serviço, a mão na massa da vida da igreja impede a nossa consciência de ser traída pela vaidade, de ser traída pelo orgulho, de ser traída pelo poder que é meramente superficial e horizontal, o poder da manipulação. Passamos a ser homens e mulheres que se sujeitam a um único poder, o poder de Deus, que, como diz o verso 15, é o Senhor. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Precisamos nos lembrar, irmãos, que ser diaconia, ser parte da força de serviço da igreja, nos coloca em humilhação, por vezes. Nos coloca numa situação em que precisamos nos sujeitar, nos submeter e fazer um profundo reconhecimento de quem somos, para que a vaidade não nos corroa, irmãos. Me lembro das palavras de Jonathan Edwards, que quero citar aqui, obra que foi mencionada pelo pastor John MacAllister na primeira manhã teológica. Jonathan Edwards, no livro A Verdadeira Obra do Espírito Santo, diz assim: humildade, desconfiança de si mesmo e uma total dependência de nosso Senhor Jesus Cristo serão nossa melhor defesa. Assim, mantenhamos a mais rigorosa vigilância contra o orgulho espiritual ou contra a exaltação.
devido a experiências, consolos extraordinários e sublimes, graças dos céus que qualquer um de nós possa ter recebido. Vamos continuar prestando muita atenção a essas palavras tão inspiradas, irmãos. Em especial, após tais bênçãos, precisamos manter uma severa e zelosa vigilância sobre nosso coração. Não deve surgir pensamentos de glória pessoal a respeito do que recebemos, nem reflexões altivas sobre nós mesmos, como se agora nos tornássemos os santos favoritos, eminentes e especiais do céu, estando o segredo do Senhor particularmente conosco. Não devemos presumir que nós somos dignos de ser perdão, irmãos, está dando uma falha aqui no meu ajuste dessa máquina. A gente deveria imprimir mais papel às vezes, ou escrever na mão. Não devemos presumir que todos nós somos dignos de receber alguma coisa por causa das instruções que nos foram dadas em outras gerações. Precisamos nos submeter à autoridade de Deus, reconhecendo que toda manifestação, por mais extraordinária que seja, veio dos céus e não de nós. Dessas palavras, irmãos, destaco a necessidade da humildade, da desconfiança de si mesmo e da total dependência do nosso Senhor Jesus. Podemos lidar com os dons, podemos exercitar os dons espirituais, uma vez que trafegarmos nessas três áreas, nos reconhecendo como servos. Amém? O último ponto: quando o poder chega na igreja, nos tornamos dependentes. Versículo 6 diz assim: e há diversidades de realizações, mas é o mesmo Deus quem realiza tudo em todos. Há diversidade de realizações, mas é o mesmo Deus quem realiza tudo em todos. A palavra usada no grego, energemata, fala dessa energia que o poder do Espírito Santo coloca na igreja. Dons aqui, realizações aqui, na verdade, apontam não unicamente para a graça da manifestação de Deus, mas para o poder da manifestação de Deus na igreja. E esse poder tem um alvo. Esse poder é como um rio que deságua num mar de soberania divina chamado glória de Deus. Esse poder vai para algum lugar e fala a respeito de alguém que não somos nós. A parte B do verso 6 diz: mas é o mesmo Deus quem realiza tudo em todos. Ou seja, irmãos, uma vez que quando o poder vem sobre a igreja, reconhecemos a graça de Deus. Quando o poder vem sobre a igreja, nos colocamos no nosso lugar como servos. Consequentemente, passamos a fazer tudo sobre uma ótica de dependência. Somos livres da carga da alta performance, da carga do personalismo ministerial, da carga dos meus dons, da carga do eis que te digo, da carga dos usos e costumes, da carga dos vícios religiosos que só operam morte no corpo de Cristo. E somos chamados à iluminação da glória de Deus na nossa vida, porque é tudo feito por Ele e para a glória dEle. Romanos capítulo 11, verso 33, ó profundidade da riqueza e do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor, ou quem foi seu conselheiro, quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas, a ele seja a glória para sempre, amém. É tudo sobre a glória de Deus, irmãos. A grande questão dos dons espirituais diz respeito à glória do nosso Deus. É tudo operado e realizado por Ele. Livremos-nos da carga de achar que temos algum poder em nós mesmos, igreja. Livremos-nos disso e dobremos os nossos joelhos, nos prostremos diante do Deus de toda a glória. Verso 17 de 1 Coríntios 12. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para benefício comum. A manifestação do Espírito é dada a cada um para benefício comum. Irmãos, eu amo a igreja.
Eu amo o corpo de Cristo, eu amo ser igreja, eu amo ser crente. Eu costumo de vez em quando soltar uma publicidade nas mídias sociais, hashtag eu acredito na igreja. Eu vivo falando disso. Irmãos, eu posso dizer com plena certeza para vocês que eu só acredito na igreja porque eu acredito no Espírito Santo, como uma consequência de quem acredita no Filho e quem acredita no Deus Pai Todo-Poderoso. Irmãos, uma vez que firmamos os nossos pés no Evangelho e nas verdades centrais da nossa fé, é possível vivermos igreja de um jeito saudável. Não perfeito, mas de um jeito que caminha para a perfeição, irmãos. De um jeito que consegue ver a manifestação do Espírito dada a cada um. Ou seja, todos receberam. Todos vocês que nasceram de novo e aqui estão, receberam. Todos vocês. Sejam aquelas que são visíveis, audíveis, sejam aquelas que são para ministério, para serviço, para liderança. O fato é que todos receberam a manifestação do Espírito de Deus, irmãos. E tudo isso tem um objetivo, o benefício comum, a edificação do corpo de Cristo, a edificação da igreja. Agostinho de Hipona falava que o que a alma é para o nosso corpo, o Espírito é para o corpo de Cristo, que é a igreja. Uma igreja que não se relaciona e não reconhece os atributos que esse mesmo Espírito dão a ela, é uma igreja sem alma, é uma igreja vazia. Precisamos ser cheios do Espírito Santo, irmãos, para andarmos de acordo com aquilo que o nosso Senhor Jesus Cristo nos direcionou e nos ordenou a vivenciar aqui na terra. Ir e fazer discípulos. Para isso carecemos do poder do Espírito Santo, irmãos. Com isso eu quero concluir a mensagem lendo com vocês Marcos capítulo 16. Se você puder, fique de pé, por favor, para fazermos a leitura reverente das palavras do nosso Senhor Jesus. E com uma postura de oração, que leiamos esse texto, que leiamos essa verdade. Crentes, irmãos, crentes que podemos ser surpreendidos pelo poder do Espírito Santo, como diz o Dr. Jack Deere. Ser surpreendidos pelo poder do Espírito Santo que nos tira da letargia da religião. Eu não vou fazer apelo aqui, doutrinariamente nem sou muito ligado a essa prática. Só quando o Espírito Santo nos chama. Mas eu quero, entendendo que todos nós carecemos do poder do Espírito Santo, eu quero que juntos leiamos isso como uma oração, ou ouçamos essas palavras como uma oração, como uma direção do nosso Deus para nós como igreja. Talvez alguns aqui foram machucados e feridos por causa das desordens a respeito dos dons espirituais. Talvez alguns aqui possam correr o risco, ou já estão trafegando nas zonas do cinismo e do ceticismo secular. Já zombam do Espírito Santo, já brincam no que diz respeito ao dom de línguas estranhas. Talvez alguns duvidam de profecias. Talvez alguns carregam doenças e acreditam que não podem mais ser curados milagrosamente. Eu quero que, ao ouvir as palavras do nosso Senhor, do Cordeiro Santo, que tira o pecado do mundo e que é o nosso campeão vitorioso, que voltará para reinar, eu quero ler isso junto com vocês, crendo que enquanto Ele não volta, Ele deixou o seu Santo Espírito sobre nós, e que nós precisamos desfrutar dos benefícios que esse Santo Espírito nos deu para a glória do seu nome. Marcos 16, 17 em diante diz assim: e estes sinais acompanharão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios e falarão novas línguas. Pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal algum. Imporão as mãos aos enfermos, e estes serão curados. Depois de lhes ter falado, o Senhor foi elevado ao céu e assentou-se à direita de Deus. Então, saindo os discípulos, pregaram por toda parte, e o Senhor cooperava com eles, confirmando a palavra com os sinais que os acompanhavam. Irmãos e irmãs, creiam. Não cremos nos dons em si mesmos, não vamos atrás de dons, cremos no Evangelho.
E aquele que crê no Evangelho, com toda a certeza que a Santa Escritura nos dá, terá esses dons os acompanhando como graça divina, como serviço para a glória de Deus e como realização absoluta do Deus Todo-Poderoso, para a glória do nome dele. Amém. Deus